Como que começa a temporada, meu nobre Nathan? Bom, primeiro que a gente tem a separação dos grupos, né? Como na última temporada mostrou, o Will, a Eleven e a Joyce e o Jonathan se mudam Sim, pra outro estado, né? E faz muito sentido, tipo assim, eles tentarem recomeçar a vida deles, porque você vê que o Will, de certa forma, ele tem uma ligação ainda com o mundo invertido, então ele tinha que se mudar, né? sim. E aí, você tem a Max como tendo um grande problema, enfim, depressivo, porque o irmão De dela morreu luto ali, daquele né, por conta do jeito. Billy. Exato, Uhum. e tipo assim, a gente já sabia que o pai não era boa pessoa, então ela sofria muitos problemas. A Eleven ainda tá sem poderes, ela tá enfrentando a questão do bullying lá na escola, Na e aí Califórnia lá. ela manda mensagens pro Mike, tipo assim, que tá tudo bem, meu, a minha melhor amiga, que não sei o que, mas aí quando o Mike vai pra lá, ele descobre que, meu, não tá sendo nada do que ela tá falando, tá sendo um problema de amizade, tá tendo problema de amizade. O Will também tá vivendo um drama que ele tá muito longe dos amigos e, tipo, quando o Mike manda alguma coisa pra ele, quando manda alguma coisa só pra Eleven, tipo assim, nem cita ele. É, e aí o Steve, junto com a Robin, eles estão trabalhando em outro lugar, né? Já não é mais lá na sorveteria, eles estão na locadora, Na se eu não me engano, locadora. né? Na locadora, é. E a Robin também tá sofrendo por. Que assim, tem a adição, né, da moça que faz aquela série que foi cancelada, que eu esqueci o Qual? nome. Que é a menina que a Robin tá gostando. Ah, tá. É, One It Aye, a Isso. série, né? Que assim, eu Que é achei, aquela quando menina lá. anunciaram Uhum. ela, eu achei que ela teria um papel maior, mas não teve. Tipo assim, ela nem fala direito na temporada. Ela, ela é só meio que o par romântico da Robin ali, e nem é o par romântico, tá ligado? Só que aí você tem E aí você tem a inclusão de um personagem que você falou aí, que foi o Ed, né? Que aí é o Clube Hellfire, que eles meio que fundam assim na escola. E aí é o Dustin, o Mike, tem o Ed e mais outras pessoas ali. E aí você meio que vê o Ed como um doidão, só que, mano, ele se torna um dos grandes personagens dessa temporada aí. E tá aí o cara que fez o maior trampolim da história de Hollywood, na minha opinião. Que é começar numa série como ninguém conhecia e depois você vê o cara em todo tipo de filme, irmão. Ele saiu de Stranger Things, ele já fez Um Lugar Silencioso, Muito bom. ele já tá no Quarteto Fantástico, ele já fez aquele lá de Romano lá, eu esqueci, Gladiador, né? Gladiador. Cara, ele fez um monte de filme depois disso. Eu digo pra você que ele é o cara, tirando a Millie Bobby Brown, que mais tá fazendo filme. Cara, tipo, ele e a Max, eu acho que são os dois que conseguiram sair de Stranger Things, Sai da... tá ligado? Eu acho que a Nem a Millie Bobby Brown Max. saiu tanto. A Millie Bobby ela sai um pouco, mas ela fica muito na Netflix, né? Tipo, ela só faz É, produções na Netflix. Só que eu acho que uhum, a Max vai ter um crescimento muito grande, hein, mano? A atriz que faz a é. Max, né? A Sad Sink. E agora ela tá indo pra Marvel, né? Então, eu acho que ela vai ser mais importante do que o Tocha Humana, por exemplo, Não, tipo assim, talvez. ela fez o filme A Baleia, que o ator ganhou um Oscar, tudo. Então, assim, Sim, e ela é puta filme. muito. A atriz, a Sad Sink, ela é muito do teatro. Eu acho que assim, Uhum. ela tá fazendo a construção dela, mano. E eu não duvido que em algum momento, pode demorar alguns anos, mas ela vai estar no Oscar, mano. Caraca, é, deve Nessa, ser. nessa temporada aqui, o drama que a Max vive é muito profundo, mano. E é muito. Ela faz muito bem, velho. Ela faz É muito muito bem. bem, faz muito bem, cara. E vamos entrar então nisso daí, porque aqui a gente tem a adição do Ed, e em primeiro momento a gente não sabe o que vai acontecer nessa temporada, é tudo muito novo. Sim. A Eleven tá sem poderes, então você acha que já vai encerrar por aí mesmo, você não entende muito bem. A gente tem a Joyce, o Will, o Jonathan e a Eleven lá na Califórnia, longe de todo mundo, e lá na frente vai ter essa junção. A gente tem o amigo lá do Jonathan, que é o Argyle. E, cara, um ponto. Pra mim, pegaram o Jonathan nessa temporada e jogaram pra merda, tá ligado? Porque ele e o Argyle só vira dois drogados e é isso, tá ligado? Ele não faz mais nada além de ser um drogado na série. Tanto É. que a Nancy fica brava porque não consegue mais falar com o cara, pô. Ele não consegue mais falar com a Nancy. Então, a gente tem esse mundo que a gente não sabe mais o que vai acontecer e aí a gente tem o estalo com o Ed. Que é quando aquela menina, a líder de torcida, ela tá desesperada porque ela tá vendo coisas, tá acontecendo coisas com ela, ela tá vendo um relógio de pêndulo batendo,
E ali já mostra as aranhas saindo do relógio, que já é a primeira alusão ali às aranhas. E você tem ela indo encontrar o Ed pra pegar um pouco de droga, tal, não sei o que. Só que aí, mano, a série muda totalmente de tom, de peso, quando essa menina morre dentro do trailer do Ed, cara. Pra mim, Exato. aquilo ali é uma cena muito É pesada, a muito Christie, né, o nome pesada. dela? Christie, isso mesmo, a É, Christie. ela. Você vê que ela tá tendo problemas também, que ela tá vindo alguma coisa, porque assim, a série ela introduz essa personagem, só que você sabe que alguma coisa vai acontecer porque estão focando muito nela, ela tá tendo alguns problemas, tudo. Só que você não sabe o que é, porque assim, aqui a gente ainda não conhecia o Vecna, né? Não tinha figura do Vecna ainda. O Vecna ele foi criado aqui. Aí você vê que tudo acontece e tal, e aí do nada ela tá na casa junto com o Ed, e aí do nada ela começa a levitar, e aí enfim, todos os. O braço dela, a perna, os Sim. olhos, tipo, mano, ela tem uma morte muito zoada. E você fala assim, caramba, mano, o que tá acontecendo? E, tipo assim, olha a pegada dessa nova temporada, que aí é que a gente conhece o nosso querido amigo Vecna aí, ó. Cara, O e pra bichão. mim, o bichão. Pra mim, essa temporada, ela me fez, tipo assim, elevar Stranger Things pra um outro nível. Por mais que eu acho que ela tem momentos ainda mais arrastados que a segunda temporada, porque ali, ó, se a gente for lembrar bem, a Nancy e a Robin, elas vão para um núcleo de descobrir quem era o O, o Skrill, que é sim. aquele carinha lá que matou a família, né, em teoria. Aí você tem a Eleven lá na Califórnia tentando recuperar os poderes. Você tem a Eleven tendo as visões do passado de como que tudo aconteceu. Aí você tem aqui a Max tendo esse problema dela entender como funciona o luto. Você tem o Lucas jogando no time de basquete. Mano, você tem vários núcleos diferentes e que dessa vez, pra mim, eles não se conversam muito bem. Tanto que alguns pontos, alguns núcleos têm que ser abandonados. Tipo o Lucas, ele só abandona a galera e vai ajudar o Ed, tá ligado? A galera do basquete ali e vai ajudar o Ed. Alguns núcleos têm que ser abandonados porque senão a história não andaria. E eu Sim. acho que eles pecaram um pouco no excesso de coisas que eles quiseram fazer no começo, tá ligado? Exato. Quando eu falei da primeira temporada e a diferença dela pra mim na quarta, é que na primeira todos os núcleos eles fazem muito bem. Aqui na quarta não. Por quê? Sim. Concordo com o que você falou. Porque assim, e ainda tem a questão do Hopper lá na Rússia preso. Isso, é verdade. Até esqueci que esse é Sim. lá na casa do Que chapéu, é tá em ligado? outro país. Aí o que eu acho que, tipo assim, fica muito diferente aqui, mano? Uma que o Vecna tá em Hawkins. Então, tipo assim, você quer saber o que tá acontecendo em Hawkins, mano. Você não quer, Sim. tipo. Tudo bem que o Hopper é muito importante, que no começo é legal a Joyce indo pra lá, tentar resgatar ele e tudo mais. Só Só que que aí, se tipo assim, estende demais. exato. E aí, assim, ele teve a chance de sair da Rússia, tipo, de fugir. Só que aí ele fala assim, pô, as mentes são todas conectadas, então se eu atingir um monstro aqui, eu vou atingir lá também pra ajudar eles. Só que isso fica muito desconexo, mano. Porque assim, beleza que é tudo conectado, mas o Vecna, ele tá em Hawkins. Então você quer ver o que acontece em Hawkins. Isso é um ponto. O outro, é da hora você descobrir o que tá acontecendo com a Eleven, que aí ela encontra o Dr. Brenner de novo. E aí, enfim, aí Isso, que a tem gente o. descobre que ele tá vivo ainda. Exato, aí tem, tipo assim, tem todo a construção de, tipo assim, vamos fazer a Eleven voltar com os poderes dela. Isso é muito louco, porque aí você descobre, meio que você vai descobrindo tudo junto. Aqui você descobre que a Eleven tem um papel muito importante pro mundo invertido, pro Vecna. Uhum. E aí, em paralelo, você tem, igual você falou, da Lance, junto com a Robin, descobrindo o da família Creel. Só que aí, Uhum. mano, quando a Eleven, ela sai daqui e ela vai encontrar o Mike de novo, fica muito chato, mano. Porque assim, de novo, o Vecna tá em Hawkins. E aí Sim. eles param no meio da estrada do nada, aí entra numa pizzaria, aí faz aquilo da banheira, tal, coloca sal. Só que não é a mesma coisa. Tipo assim, beleza, que ela tá na mente da Max, não sei o quê, mas não é a mesma coisa, mano. Então a série, ela tem muito essas quebras de até, eu digo até de foco, Uhum. que meio que, tipo assim, se arrasta muito. Tanto que se, por exemplo,
vou assistir a quarta temporada de novo. Dá vontade até de pular esses arcos, assim. Porque é chato, Quem? mano. Esse amigo do Jonathan é muito chato, mano. Muito chato, muito chato, Nossa, muito chato. eles cagaram com o Jonathan, tá Ele, ligado? ele só, tipo assim, quebra o ritmo e tal, do mais. Enquanto a história tá sendo contada em Hawkins, é muito da hora. É muito da hora. Que nem Sim. você vê, tem todo o drama da Max. Esse episódio aqui, que a gente tá colocando a imagem, da a Max visitando o túmulo do Bill. E aí o Vecna indo atrás dela, e aí em paralelo eles descobrem a relação que a música traz no cérebro, e porque a música é muito importante e tal, pra você combater o Vecna. É muito da hora, pô. É muito da hora. É muito da hora, pô. Assim, é o que você falou totalmente. A gente quer saber o que está acontecendo em Hawkins, quem é o Vecna, o porquê ele está fazendo isso, como que ele está fazendo isso. A gente quer o núcleo ali que tá as crianças e depois o Steve, a Robin, o pessoal indo para o mundo invertido e enfrentar o Vecna. É isso que a gente quer saber. A gente não quer saber da Rússia. Talvez no primeiro episódio, de uma maneira rápida, eles tivessem feito isso. Só que assim, eu entendo que eles já estavam planejando 2 temporadas para contar essa história. Então, beleza, você tem 2 temporadas para trabalhar. Então, eles quiseram trabalhar bem devagarinho, tá ligado? Se fosse uma temporada só, Nathan, eles não teriam criado todos esses núcleos, eles teriam feito um bagulho bem mais fechado e talvez teria sido assim, fenomenal o que vai ser a quinta temporada. Que pra mim a quinta temporada eu acho que não vai ter barriga. Eu acho que vai ser um negócio assim, animal, tá Quando você ligado? fala 2 temporadas, você fala das duas partes, né? Isso, que é a quarta temporada e a quinta é meio que parte um parte 2 tá Entendi. ligado? Sempre que é dessa forma, a parte um fica meio cagada, tá ligado? E é o que você falou. A cena mais memorável dessa temporada é essa cena que tá passando aí. Que é quando a Max tá no túmulo, que ela acabou de entregar umas cartas pra todo mundo, porque ela já identificou que ela tá tendo as mesmas coisas que a Christie, né? Ela tá vendo o relógio, ela tá escutando, ela ela acha que ela vai morrer, então ela entrega uma carta pra cada um. Aí eles se ligam, eles vão correndo atrás dela, porque o pessoal descobre lá com o cara da família Creel que ele só se salvou. Vamos voltar na família Creel rapidão, só pra tipo, dar um contexto pro pessoal. Tem a família Creel que se muda pra uma casa lá em Hawkins, só que eles não sabem que aquela casa, em teoria, porque a gente vai ver lá no final que é outro motivo, aquela casa meio que é amaldiçoada. Só que, dado o momento que começa tudo a acontecer, que a família começa a morrer, esses daí ó, que estão aparecendo na tela, os Crews, o pai deles, que é o que vai ser acusado de matar a família inteira depois, ele só não é morto porque ele começa a escutar uma música e a pessoa que está fazendo tudo isso, ela não consegue controlar a mente dele para fazer o que ela queria fazer. Então, tipo assim, ali é um filler, mas é uma história muito legal de se acompanhar, tá ligado? Porque ela vai te dar um contexto ainda maior um pouquinho lá na frente, depois que você terminar. E, cara, eu vou falar pra você. A Nancy e a Robin, pra mim, deu liga, tá ligado? Eu curti de ver as duas investigando esse caso, delas indo atrás delas, descobrindo. Os meninos se juntando pra ajudar o Ed, que é um cara que tá escondido ali, porque tá todo mundo achando que ele matou a Christie e quer matar ele também. E a Max tendo esse luto dela, pra mim, é o arco da quarta temporada. É a melhor parte. E aí a gente chega nessa parte em que a Max tá enfrentando o Vecna e eles descobrem que a música pode ajudar ela. Aí toca lá a música da Kate Bush, né? Running to Real. E, cara, é uma das cenas mais foda, de verdade. A música, depois da série, tava tocando em todo lugar, tá Não, ligado? Esse é o deu poder de um, Stranger Things. deu um boom no Spotify, tipo assim, eu não vou falar que ela tava esquecida, né? Mas a cantora pegou um hype depois e essa música toca até hoje, mano. Você vê que assim, às Sim, vezes, sei lá, você vê vídeos, o pessoal ainda coloca essa música e foi por conta dessa quarta temporada que foi um boom também, mano. sim. E vamos lá, vamos fechar então a quarta temporada falando do ponto mais importante que a gente entende aqui, que é a origem do Vecna. Porque a Eleven, quando ela tá tentando pegar os poderes dela de volta, ela começa a se lembrar de memórias que ela achou que tinha bloqueado, porque ela tinha matado todo mundo no laboratório. Mas a gente descobre que não é bem assim. Tem um cara lá, que é o 1,
que ele tem ela como a favorita. E ele começa a ajudar ela, começa a estimular ela a fazer os negócios, tal, tal, tal. Só que aí você descobre que, na verdade, o um é o Henry Creel, que é o filho Victor do pai Creel. lá, do Victor Creel, que ele foi que causou a morte de todo mundo da família dele, porque ele já não gostava da mãe, da irmã, ele queria matar todo mundo e ele só não conseguiu matar o pai por conta da música. Então, tipo assim, o Henry Creel, ao mesmo tempo, ele é capturado e o governo faz com que todo mundo pense que ele morreu, e ele é a primeira experiência ali de criança, então por isso que ele é um. Só que o Dr. Bremer, ele vai lá e coloca um chip nele no pescoço para ele não ter todos os poderes dele 100%. Então ele vai estimulando a Eleven, ele vai tratando da Eleven, até que a Eleven se comove e tira esse chip dele. E quando ela tira, irmão, aí é morte pra todo lado, ele mata todo mundo. E a Eleven, a gente descobre, que é aquele começo da primeira temporada, que ela é tão poderosa quanto o máximo dele, tá ligado? Porque ela pega ele e joga no mundo invertido, e é assim que o Vecna se torna o Vecna. Ela queima ele e joga no mundo invertido. Exato. Porque até então, né, não se sabia do mundo invertido, não existia um mundo invertido em teoria, né? E aí a Eleven que cria esse portal pra mandar o 1 pra lá. E aí é legal porque nesse momento eles conectam com a primeira temporada, que é o quê? Ela manda o Vecna pra lá, e aí o Dr. Brenner vai atrás dele, só que aí ela foge. Então quando ela foge, o Mike e os amigos encontram ela na floresta, e Sim. eles tentam entrar no mundo invertido pra achar o 1. Só que aí como eles abriram um portal, o Demogorgon escapa, o Demogorgon vai e captura o Will. Então, tipo assim, o porquê até aqui é genial. Porque eles conectam tudo, mano. Aqui, tipo assim, Tudo. aqui tá a explicação de tudo. E tanto que é o 7º episódio da 4ª temporada, ele é o mais bem avaliado da série. Uhum. Você tem a construção de a Nancy e a Robin. Quando é falado que como tá tendo essas mortes, ele fala assim, pô, isso aí com certeza é da família Creel, porque o cara matou a família brutalmente e tá preso hoje, então elas vão lá investigar. E aí você tem Sim. primeiro a relação com a música, e aí a Max, que já tá vivendo um drama, e ela sabe que em alguma hora o Vecna vai pegar ela, e aí eles descobrem dessa música, então consegue salvar ela através da música. E aí passa um tempo, quando eles estão no mundo invertido tentando voltar, o Vecna, em paralelo com essa história da 11, o Vecna vai contando a origem dele, que na verdade não foi o Victor Creel que fez tudo aquilo, que foi Sim. ele que comandava, ele que... E é interessante aqui, Arthur, se você parar pra pensar, que assim, meio que a Eleven foi feita pra ter os poderes. Uhum. Porque pega a mãe, aí faz experimento na mãe desde pequeno. O 1, por algum motivo, ele já tinha os poderes. Sim, ele já era um médium fudidão. Ele já... Não sei se eles vão abordar isso de novo na 4ª temporada, mas por algum motivo ele já tinha os poderes. Eu achei isso muito da hora. E aí, mostra que a Eleven manda ele pro mundo invertido, ele tá lá, ele é o 1. E aí eu lembro que na época a Netflix cortou, né? O 7º episódio tipo, foi lançado, por exemplo, hoje, e os 2 últimos só ia ser lançado no mês seguinte. Foi 30 Isso dias de era e diferença. lançado 1 da manhã. Eu lembro que eu virei à noite vendo esses episódios, tá ligado? E aquele jeitão, né? Dia seguinte tinha que estar lá, firme e forte no trampo. Daquele Aquele jeito. jeitão. Só que, mano, foi muito da hora ver o 7º episódio, aí você tem a construção pra ver o final ali, né? E aí teve mais 2 episódios, que aí eles descobrem a figura do Vecna, eles descobrem a Sim, casa, e aí sim. é, eles... A Eleven entra na mente da Max pra combater o Vecna, né? Isso que ela não sabe que eles já descobriram do Vecna. Ela não sabe o que tá se passando ali em Hulk, se eu não me engano. Exato. E aí, em paralelo, a Nancy, a Robin e o Steve descobrem que toda vez que o Vecna mata uma pessoa, ele abre o portal nesse exato lugar onde ele captura a pessoa. Isso mesmo, E isso eles vão mesmo. pro mundo invertido atrás do Vecna. Isso, porque eles já sabem que ele tá lá no sótão da casa dos Creel, que é a casa dele, né? Sim. Por que eles sabem disso? Porque eles usam a mesma coisa que o Will usa na primeira temporada. Pega um negócio de luz
E vai vê onde seguindo tá. a luz. E aí vai seguindo a luz, vê onde tá brilhando mais e, tipo assim, tem alguém no mundo invertido. Quem pode ser? Só pode ser o Vecna. Então ele tá aqui na É, casa. E enquanto a Eleven vai brigando com ele, a Robin, o Steve e a Nancy vão até o corpo dele, tipo assim, joga fogo, joga um monte de coisa. E aí a eles Nancy conseguem. dá uns dois tiros de 12 nele, taca fogo no cara. Só que um ponto importante antes desse negócio é que para eles entrar lá tinha uns morceguinhos protegendo o mundo invertido. E aí tá aí uma das cenas mais memoráveis de Stranger Things, que é o Ed tocando Metallica lá pra distrair os morceguinhos. Tananana, tanan, tan, 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 tan. Mano, aquilo ali é um arrebento. Ah, foi Na da moral, hora. aquela cena ali é muito animal. E aí eles conseguem seguir lá pra casa do Vecna pra tentar. Aí, ó, essa cena aí, ó, cê é louco, cara. Esse daí foi um acerto e o cara fez o nome dele aí, Não, né? O cara fez o essa nome cena dele. foi da hora, hein? Essa foi da hora. Essa cena foi E da hora. aí eles conseguem atacar o Vecna e, em teoria, matar. Só que aí quando eles vão olhar, Cadê o o Vecna? corpo já não tá mais lá, né? Cadê o homem? E aí, enfim, o Vecna some, né? O Ed morre pelos morcegos. E aí entra de novo na teoria que eu falo, dos personagens morríveis. Eles colocaram o Ed nessa temporada, faz você gostar dele, depois mata ele no final. E não mata nenhum Sim. protagonista. Você tem ali a Max toda debilitada ali, só que ela ainda tá viva. A Eleven volta, né? E aí fala assim: não tô conseguindo achar ela. Ela tá viva, mas eu não tô conseguindo achar ela. E aí a gente Só, sabe que a atriz vai estar na próxima temporada e vamos ver o que isso. vai acontecer. Só que o ponto importante é, quando a Max morre, é a quarta morte do ciclo que o Vecna tá fazendo para abrir o portal em Hawkins. Então, como tá todo mundo espalhado, eles não conseguem se juntar para deter o Vecna. Então, a partir do momento da morte da Max, se abre o portal, Hawkins é cortado ao meio, tá ligado? E eles tratam aquilo como se fosse um terremoto de larga escala. Só que aí você já vê que sai fumaça preta, as plantas começam a morrer. Aí, ó, essa cena daí. Então, tipo assim, no final, deu tudo errado pra todo mundo. A única coisa boa que aconteceu foi que a Eleven conseguiu os poderes de volta. Mas isso custou a vida da Max, que a Eleven dá um jeito de trazer ela de volta, mas assim, não deu tão certo pelo que a gente viu ali no final da quarta temporada. E o Vecna, meio que pra mim, venceu essa partida, tá ligado? Talvez ele não tenha vencido a guerra, porque vai ser travada ali na quinta temporada, mas ele venceu essa batalha. Sim, sim. E assim, eu acho que uma coisa importante é que é explicado que o mundo invertido, ele tá paralisado no momento que o Will some, que é o momento que o Vecna vai pra lá, tal, tudo mais, que esse ponto vai ser explicado na quinta temporada, e aí a gente vai ter algumas coisas. O porquê o Will some. Quando eu comecei a assistir a série, mano, eu achava que o Will ele sumiu por um acaso de tipo assim, ele tava no lugar errado na hora errada. Aham. Só que a Netflix já liberou os primeiros 5 minutos da última temporada. E aí mostra que, tipo assim, intencionalmente o Vec não foi Foi o atrás Will, dele. né? Ele foi escolhido pra algo. A gente não sabe, vai se falar agora na última temporada. Mas aí, a quarta temporada termina assim, né? Com essa imagem do Vecna indo pra cidade. Já foi falado que a quinta temporada vai começar 6 meses após a última temporada, que foi a quarta. Uhum. Então, sabe o que eu acho engraçado, mano? Mostra que, tipo, tá tendo aula na escola e tudo mais. Eu falo, caraca, mano, nem por isso a escola para de funcionar. Nem assim os alunos têm descanso, tá ligado? Mas me diz, Mas, então faz um recap aí, meu caro, da quarta temporada. recapitulação rápida da quarta temporada, então, pessoal. A gente vê aqui alguns núcleos, né? Califórnia, Rússia e também Hawkins. Lá em Hawkins, a gente vê a introdução do Ed e todo o início do Vecna e também do luto da Max pelo Billy. Então tudo isso se conecta para que o Vecna consiga invadir a cabeça da Max e ela seja a quarta morte que o Vecna está precisando para entrar no nosso mundo, digamos assim. A gente vê que as crianças conseguem ir no mundo invertido, obter mais informações, entender que quando o Vecna mata alguém, abre-se um portal. A gente tem a adição do Ed
ali, que está sendo procurado por todo mundo de Hawkins, porque acham que ele matou a Christie. E a gente tem a junção de todos os outros núcleos, que é a Eleven sem poder, que depois ela chega em Hawks, mas atrasada, não conseguindo ajudar contra o Vecna. E a gente tem a galera da Rússia lá, que é um dos pontos que é muito falado nessa quarta temporada, mas talvez não deveria ser, que também é chegando depois de toda a merda que já aconteceu. Então, tipo assim, a gente tem uma temporada de transição aqui, digamos que seja a parte 1 e a parte 2, que vai ser a quinta temporada, onde é apresentado o Vecna, é falado mais do mundo invertido, é mostrado o porquê a Eleven teve os seus poderes retornados e também o que aconteceu lá atrás. A gente tem a história do Vecna, que é o Henry Creel, e a gente tem ali a resolução de outros núcleos, como o Hopper, que tinha morrido na terceira temporada, mas reapareceu lá na Rússia. Então a gente tem aqui uma excelente temporada, mas que agora, conforme acabamos o nosso resumo, agradecemos todo mundo aí por ter acompanhado esse resumo.